Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô meio atrapalhadinha aqui hoje. Faz um tempinho já que eu não faço live. Esse ano eu acabei tendo alguns probleminhas aí de saúde, acabei ficando ausente um pouquinho. E aí hoje a gente programou aí uma live para vocês, cheia de perguntas de várias pessoas que mandaram tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, eu vou tentar responder para todas vocês, né? Que estão sempre aí presente com a gente nas lives e gostam de compartilhar, gostam de falar sobre o tema. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né? Porque também pode ter gente aí que não me conhece, eu sou a Débora Pádua, eu sou fisioterapeuta pélvica, já tem alguns bons anos aí, quase 20 anos, e eu trabalho só com dor na relação sexual. É isso mesmo. Já vai completar 10 anos que eu trabalho só com dor na relação. Eu fundei a primeira clínica de dor, né, e de vaginismo do Brasil. E foi um desafio muito grande no começo, porque as pessoas não falavam sobre o assunto. Agora já está se popularizando um pouco mais, né, o assunto do vaginismo, enfim. Tá melhorando aí, né, a nossa caminhada em relação ao que era lá no começo. E eu fico muito feliz por isso. E esse ano eu comecei o ano que eu estava cheio de pretensões, várias coisas que eu gostaria de fazer, e acabou que eu tive uma tendinite de quadril, e acabou que eu fiquei afastada aí um pouquinho, e agora estou tentando fazer todas as coisas que eu tinha vontade, né? Uma das coisas que sempre me perguntaram era sobre um curso para fisioterapeutas, e é algo que eu tinha já pensado em fazer para esse ano e ainda não tinha conseguido desenhar o que eu quero para o curso, e aí agora a gente vai tentar ir até o final do ano lançar um curso para fisioterapeutas, né, do Brasil inteiro, para que a gente possa ajudar essas fisioterapeutas também com a experiência que a gente tem ao longo desses anos, como tratar as pacientes de vaginismo. As pacientes de vaginismo são muitas mulheres, né? Se fala aí em dor na relação sexual, se fala em pelo menos 18% da população. Então, é bastante coisa. É bastante gente precisando aí de socorro, precisando de auxílio, de informação, principalmente, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Eu recebi muitas perguntas, as meninas, as secretárias me ajudaram, selecionaram aqui algumas perguntinhas para eu ir respondendo para vocês. O Rafa colocou aqui, ó, que em relação ao curso para fisioterapeutas, a gente colocou um formulário, um pré-formulário lá no site, tá? Então, quem quiser pode se cadastrar lá para depois receber mais informações. O Rafa também está colocando ali um link que vai ficar aí para também quem quiser saber mais, entrar em contato também depois, tá bom? Então, vamos lá. Eu recebi de várias pessoas... Primeira coisa, o que é o vaginismo? Porque tem muita gente que segue a gente, sabe o que é o vaginismo, mas também tem muita gente que não, né? Que não tem muita certeza do que é, não tem certeza se tem. Então, o vaginismo, ele é considerado uma disfunção que provoca uma contração involuntária dos músculos que ficam em volta do canal vaginal. Então, hoje a gente já sabe que ele não só impede a relação sexual, mas ele também pode tornar a relação sexual muito dolorosa. Mas aí todo mundo fala assim, essa dificuldade dura muito tempo, né? Pode durar anos e a mulher simplesmente não consegue ter uma relação. Ou também essas mulheres podem ter dificuldade em fazer exame ginecológico. Algumas têm uma dificuldade, as outras não têm tanta dificuldade assim. Então, assim, não tem muito uma regra. No início se achava que quem tinha o vaginismo simplesmente não conseguia ter uma relação sexual.
Hoje em dia a gente já sabe que não é só isso. Então a gente recebe mulheres de tudo que é jeito. Eu não sei para quem está seguindo aqui a gente, tem lá no nosso site, porque assim, depois de vários anos recebendo mulheres que tinham dor e tratando o vaginismo, a gente fez um ciclo da dor, né? Tem lá no site, se vocês quiserem ver, coloquem lá, entrem para vocês olharem, porque a gente tentou descrever onde aparece a dor, o que a mulher sente, como ela acaba produzindo contração, a parte psicológica também que vai se modificando antes, durante e depois da relação sexual. Então tem esse ciclo que muitas pessoas olham e falam: nossa, eu não acredito que alguém conseguiu descrever o que eu sinto. Então, isso é muito legal. A gente está tentando agora, eu consegui agora atualizar esse ciclo, então em pouco tempo também a gente vai divulgar mais coisas que a gente aprendeu, né? Porque o primeiro ciclo eu fiz em 2017 e esse segundo ciclo eu fiz agora esse ano, né? Então a gente ainda não divulgou ele, mas daqui a pouco a gente faz isso. Então, para quem quer ter um pouco mais de conhecimento, lá no site vaginismo.com.br tem bastante conteúdo para vocês entenderem mais sobre essa disfunção. Não é considerado uma doença, tá? Apesar de fazer um estrago muito grande na vida das mulheres e dos casais, né? Não só da mulher, porque o casal sofre, né? Os dois juntos ou duas juntas também, né? Porque a gente atende aqui mulheres lésbicas também, que vêm com as namoradas. Então, a gente tem público de tudo que é idade, de toda orientação. Então, aqui importa que a gente ajude essas mulheres. Então, para a gente é extremamente importante isso. E aí, o que acontece? Essas mulheres que têm essa dificuldade, muitas vezes têm vergonha de buscar ajuda, o que infelizmente não deveria acontecer, né? Porque nós da área da saúde, a gente tem a obrigação de ajudar as pacientes. Mas a gente não vê muito isso, né, de vários profissionais, seja de fisioterapeutas, seja principalmente dos ginecologistas, dos psicólogos. As pessoas não têm tanto conhecimento sobre o assunto, muitas vezes acham que essas mulheres são frígidas e daí por diante. Então, não entendem o vaginismo em si, né? E quem tem essa dificuldade fica tentando buscar o porquê que se tem o vaginismo. Então, se fala em muitas coisas, tá? Se fala em primeira relação muito dolorosa, então acaba criando um trauma para essa mulher e ela cai nesse ciclo de dor que eu falei para vocês antes. Também mulheres que têm alteração de ímen. Débora, mas é comum ter alteração de ímen? Olha, eu encontro bastante aqui no consultório. As meninas também, a minha equipe, né, sempre tem uma ou outra paciente que tem alteração e a gente sempre manda para alguma ginecologista cirurgiã para que possa ser feita aí uma cirurgia. Então, isso também é importante verificar. Tem mulheres que têm, às vezes, o psicológico afetado, às vezes pela rigidez que foi criada, às vezes pela religião, dependendo dos conceitos que ela levou aí a vida toda, isso também pode influenciar bastante, segundo a psicologia. Mas a gente vê também que muitas vezes só estímulo doloroso, isso pode fazer com que essa mulher caia nesse ciclo de dor e não consiga sair dele sozinho. E o processo da fisioterapia pélvica, e deixo bem claro para vocês, fisioterapia pélvica não é igual em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje a gente não é à toa que a gente está pensando em fazer um curso para fisioterapeutas, porque tem acontecido de muitas pessoas que não têm experiência dizem que atendem dentro da fisioterapia pélvica, atendem vaginismo, atendem essas disfunções sexuais.
e acaba que a resposta não é muito boa, as pacientes ficam muito frustradas, demoram muito tempo para procurar ajuda de novo. Então, por isso que a gente está tentando fazer algo para que a gente possa ajudar de alguma forma também essas pacientes, porque se a gente conseguir passar o nosso conhecimento, né? Eu digo nosso porque dentro da clínica a gente vai aprendendo juntas, né? Para essas outras fisioterapeutas, então provavelmente elas vão cuidar bem dessas mulheres que sofrem. E esse é o meu papel, sempre foi isso que eu quis desde o início, né? Então vamos lá. Eu vou tentar ver algumas perguntas aqui que cabem dentro do assunto, tá bom? Então, uma pergunta que me encaminharam aqui é sobre o tamanho do pênis. Muitas mulheres que perderam a virgindade ou estão tentando perder a virgindade, nunca viram outro pênis, não tiveram outro parceiro, sempre me questionam isso. Olha, não é porque eu tenho, o meu parceiro tem um pênis, ele é um diâmetro maior, então é mais grosso, ou é muito comprido. Então, será que pode ser isso? Né? Será que é isso que faz a diferença para eu não estar conseguindo? Então, assim, eu vi pouquíssimos casos, pouquíssimos mesmo, que tinha uma diferença muito grande entre o corpo da mulher e o que ela me relatava do pênis do parceiro, tá? Mas, no geral, não. Principalmente quando a mulher chega aqui e tem vaginismo secundário. O que isso quer dizer? Uma mulher pode ter vaginismo primário quando ela tenta desde a primeira relação sexual e não consegue ter uma relação sexual de jeito nenhum. Ou tem muita dificuldade, ou tem uma penetração parcial só da pontinha do pênis. E tem mulheres que têm uma vida sexual ativa e depois desenvolvem o vaginismo, tá? Então, essas mulheres muitas vezes também me questionam e eu falo, mas você tá com o mesmo parceiro? Tô. Então, se você tá com o mesmo parceiro, não tem como ser isso. Então, a gente consegue afirmar que esse não é o problema. Por quê? Se tá com o mesmo parceiro, o pênis não cresceu, né? Porque não é mais adolescente. O diâmetro também não modificou, então não pode ser isso. Então, o tamanho não importa, tá? Não importa de jeito nenhum. Apesar da mulher ter essa sensação, porque ela fica buscando a todo custo o que provocou aquilo ali, tá? Então, essa pergunta tá respondida. Outra pergunta que me mandaram, a Bia me mandou. No vaginismo, pode ocorrer alguma lesão caso ocorra a relação, mesmo com presença de dor? O que pode acontecer é a sensação que você vai ficar com a penetração forçada não é uma sensação boa. E eu já tive pacientes aqui que me disseram que pediram para que o parceiro forçasse e mesmo assim não conseguiram ter a penetração, porque a contração da musculatura é muito forte e ela realmente impede a penetração, tá? Então, e outra coisa, você pode se machucar, que eu acho que é essa a dúvida, né? Pode. Você pode se machucar, sim. Por quê? Teus músculos estão tentando fechar, estão tentando contrair, enquanto você está tentando empurrar o pênis, e aí pode acontecer fissura, você pode sentir bastante dor, então não é legal. Não tente fazer isso, porque, além de tudo, você pode ficar com um trauma. E aí vai ser mais difícil ainda da gente conseguir te tratar. Então, não tente fazer isso. Não é porque você vai empurrar. As pessoas, elas têm a mentalidade de que passou de um determinado ponto, vai embora, como se tivesse que só romper uma barreira que talvez seja o ímen. E depois as coisas acontecem. E não é bem assim que acontece. Então, tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Para isso não ocorrer. As pacientes que ficam traumatizadas, muitas vezes também vão precisar da terapia. Então, a gente encaminha muitas vezes para a terapeuta. Então, um exemplo, pacientes que foram abusadas.
A gente atende paciente, muitas pacientes que foram estupradas. Então, essa paciente, muitas vezes, a gente vai ter que ter uma parceria com a psicóloga. Às vezes a paciente não quer, mas a gente insiste para que isso aconteça. Por quê? Ela pode ter crise de pânico, ela pode começar a apresentar fobia quando a gente vai evoluindo com a fisioterapia. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente insiste para que tenha aí o auxílio de uma psicóloga também, ao mesmo tempo da fisioterapia, né? Em dias alternados, claro, mas na época que estiver fazendo fisioterapia, também fazer a terapia para dar suporte para o que a gente está fazendo aqui da fisioterapia, tá bom? Acho que eu respondi essa pergunta também. Aqui tá me perguntaram o seguinte: qual lubrificante mais indicado? As pacientes, muitas usam lubrificante, acho que a maioria, tá? O que acontece? Eu não tenho um que eu indico, tá? Até porque, se dependendo da região do país que ela tá, às vezes é mais fácil de encontrar um. Na internet hoje a gente tem alguns, tem o Fio que eu gosto bastante, da farmácia tem os da Jontex que eu também gosto bastante, tem o de silicone que eu tenho pacientes que gostam da marca da Jontex. Tem vários, né, que você pode comprar. O Camed, agora aquele roxo, que é um potinho mais grossinho, tem bastante paciente que tem usado ele. Então, não tem um específico. Eu acho que tem que experimentar, porque o que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você. Débora, por que as pacientes que têm vaginismo usam lubrificante? Porque muitas, nas preliminares, elas ficam excitadas, elas não têm problema de excitação, muitas vezes elas conseguem ficar lubrificadas, tá? Também algumas já não tem nenhum problema de lubrificação ou ainda não desenvolveu nenhum problema da lubrificação enquanto estão nas preliminares, estímulos externos. Quando se passa para dentro do canal vaginal ou para tentativa de penetração, qualquer que seja do dedo, seja do pênis, o que acontece? Seca. Então, essa mulher fica nervosa e a lubrificação vai embora. Então, por isso que é tão importante o lubrificante, porque se o canal estiver seco e o pênis ficar tentando forçar, vai cortar, vai fissurar. Então, isso acaba sendo bem ruim também, tá? A gente sempre orienta as pacientes usarem lubrificante. Só que uma coisa é importante, gente, até o tema da live. Como que a gente ajudou tantas pacientes em 10 sessões? A média hoje, a minha média já foi maior, mas como a gente foi aprendendo com os anos, eu e a minha equipe, a gente foi conseguindo reduzir o número de sessões para que as pacientes pudessem ter alta o mais rápido possível. Então, isso é bem importante para vocês saberem. Então, o que acontece? A gente tem todo um cronograma. Débora, mas é uma receita de bolo para todo mundo? Não. A gente tem, eu falo para as minhas fisioterapeutas que a gente tem um norte. Eu ensino como que elas vão ter um raciocínio frente à paciente. E conforme a paciente vai melhorando ou não, a gente vai avaliando quais são as posturas que a gente tem que adotar para que essa paciente tenha uma melhora o mais rápido possível. Aí teve gente que me mandou assim: Débora, faço tratamento em outra clínica e já tem 8 meses, né? Isso é um tempo muito longo? Gente, é difícil saber como é o seu caso, o que está sendo feito com você. Aqui na clínica, a gente não fica esse tempo com o paciente. Outro dia, em Campinas, chegou uma paciente para a gente que já estava há mais de 3 anos com uma fisioterapeuta. Isso não é tempo para se tratar um vaginismo, tá? Isso é muito tempo, pelo menos é o que eu acho. Então, é tempo demais para se tratar um vaginismo. Débora, mas é uma paciente que tem histórico de abuso. Mesmo assim, eu ainda acho isso um tempo muito longo.
Então, alguma coisa precisa ser modificada nesse tratamento, porque não dá para ser tempo longo desse jeito, não. Até porque, até aí, se ela é casada, o casamento já se desgastou horrores, ela já tá super frustrada, ela já não acredita mais no corpo dela e daí por diante. Então, tem que ser um tipo de tratamento de preferência rápido, mas eficiente. Também não adianta ser rápido demais e o cérebro não processar a informação. O que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele tem um tempo para consolidar informações. Se você tem um estímulo por muitos anos, o mesmo estímulo, mesmo, teu cérebro aprendeu aquilo ali. A partir do momento que aquilo ali muda, ele precisa de um determinado tempo para aprender aquela informação e ela se consolidar. E o teu cérebro aprender a fazer aquele caminho daquela informação com mais facilidade. Então, também não adianta ser um tratamento assim. Então, por isso que, na hora de colocar dilatadores, também não adianta sair subindo dilatadores, cada dia você faz um dilatador, tá tudo certo. Não vai consolidar essa informação e você vai voltar a contrair muito provavelmente. Então, tome cuidado como está sendo feito dilatadores, porque eu sei que tem muita gente que compra dilatadores. Eu tenho muitas pacientes que já chegam aqui com o kit de dilatadores, porque já tentaram se tratar sozinhas, tá? E assim, sempre falei isso em vídeos e continuo repetindo. Eu acho que a paciente, a pessoa, a mulher, ela tem esse direito, né, de fazer com o corpo dela o que ela quer. Então, se ela quer tentar se tratar, ela pode tentar. Só que ela tem que tomar cuidado, porque senão ela pode piorar a situação dela. Então, não deixe isso acontecer, tá? Existe gente especializada, nossa clínica é especializada nesse tipo de tratamento, tá bom? Vamos lá, vou tentar fazendo alguns links aqui. Eu não tô conseguindo, gente, ler muito o que vocês estão me mandando, tá? Porque o que acontece? A hora que eu vou me concentrando para tentar é que na minha cabeça parece que vai colando todas as informações assim para vocês tentarem entender. Então, às vezes, eu não consigo muito ficar respondendo para vocês. Então, vocês me perdoem. Qualquer coisa, depois mais para frente, eu dou um tempinho, qualquer coisa, vocês vão me mandando as dúvidas aí, e aí eu vou respondendo para vocês, tá? Outra coisa, vaginismo tem a ver com ímen complacente? Tem e não tem? Débora, como assim tem e não tem? Isso é uma visão minha, tá? É a minha prática, minha experiência. O que acontece? O ímen, eu vi poucas vezes ímen realmente complacente. Eu já vi ímens que são um pouco mais fibrosos, que são um pouco mais difíceis de ter um rompimento, mas não necessariamente elástico. Vai e volta igualzinho, tá? Então, o que acontece? Dependendo desse tipo de ímen, e é isso que a fisioterapeuta tem que avaliar, você precisa ver se ele é fácil de romper, se ele não é fácil de romper, se teve rompimento, se não teve rompimento, né? O que pode ser feito para isso? Débora, mas isso quer dizer que a fisioterapia rompe o ímen? Depende. Tem gente que vai precisar romper o ímen e tem gente que a gente ensina o que o casal vai fazer, não óbvio na prática, né? Mas a gente dá todas as orientações do que eles vão fazer para ter esse rompimento do ímen. Mas tem muitas pacientes que chegam aqui com ímen e tem o rompimento do ímen durante os exercícios, seja com os dilatadores, seja na fisioterapia, seja em casa fazendo exercícios, tá? Então, mesma coisa, estou falando da minha experiência. Só que tem gente que está 5 anos, 10 anos, 15 anos tentando perder a virgindade. Então, ela já não quer saber do ímen dela mais. Ela quer mais saber de dar jeito na relação sexual dela que não tá andando, né? Então, mas voltando lá na história do ímen complacente. O que acontece? Então, a gente tem que avaliar se esse ímen pode ser um impeditivo, tá? Isso requer experiência. Então, tem ímen que é fácil de romper, não vai judiar da paciente a fisioterapia, e tem ímen que não. Esses dias, há poucas semanas atrás, eu atendi uma que eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu acho, você pode fazer fisioterapia? Pode,
mas você também pode fazer a cirurgia para fazer essa retirada desse ímen, porque ele é muito fibroso, ele vai te judiar na fisioterapia. Eu acho besteira acontecer isso. Depois que você fizer a retirada do ímen, a gente vai descobrir se você realmente tem uma contração ainda muito grande. Porque, como o ímen impede a entrada, dificulta muito a entrada, ela gera contração, porque ela acaba sentindo dor por causa do ímen. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, não é uma avaliação tão simples assim, tá bom? Então, acho que isso é importante falar para vocês. Então, para saber se é ímen complacente, se é um ímen um pouquinho, a elasticidade dele não é muito boa, e aí precisa retirar, se não precisa. Aí, muitas vezes, a gente encaminha para alguns profissionais que a gente já conhece, sabe que são competentes para poder fazer a cirurgia e depois volta para a fisioterapia se realmente tiver necessidade, tá? A gente deixa sempre portas abertas para o paciente, se ela tiver dúvidas depois da cirurgia também falar com a gente e os médicos também, claro, né? Se precisar discutir caso, a gente discute com vários médicos também, eles entram em contato com a gente. Então, vamos lá. Outra coisa, valor. Todo mundo pergunta isso, gente. Aqui na clínica é assim, a gente tem valores, desde valores que vão aí entre R$275, se não me engano, dependendo do horário. Isso, gente, eu tô falando no dia de hoje, tá? Então, esse vídeo fica aí, então, por muito tempo tem vídeos meus há quase 10 anos rodando aí. Então, nós estamos em junho de 2023, então depois se tiver alguma alteração, alguém vê mais para frente. Então, tem desde esses valores, horários diferenciados que as pacientes podem ter desconto também, formas de pagamentos, a gente parcela em várias vezes para as pacientes também, para elas terem a oportunidade de realizarem o tratamento. Então, a clínica não é uma clínica com valores altíssimos que ninguém possa pagar, né? Ou só pessoas muito diferenciadas possam pagar. Não, a clínica é para ser acessível. E o que a gente mais escuta das pacientes é que foi o melhor investimento que elas já fizeram. Então, que elas deixaram de fazer, às vezes, uma viagem, pagaram o tratamento e ficaram felizes da vida. Então, é importante que você tem que pensar que é um investimento em você, tá? Débora, mas eu acho que o meu caso é muito grave. Todo mundo chega aqui pensando que o caso é grave porque não consegue ter penetração. Mas não é assim que a gente avalia aqui, tá? Então, aqui para mim, casos graves, um exemplo, a gente tinha uma paciente que ela ficava tão nervosa que parte do rosto dela paralisava, de tão nervosa que ela ficava. Tinha uma outra que ela vomitava. Tinha uma outra, eu ainda tenho paciente agora que tá comigo, que é assim, que entra em pânico. Então, às vezes ela começa a gritar, às vezes ela começa a subir pela maca. Então, essas pacientes são pacientes, casos um pouco mais graves, muitas vezes associadas à fobia, pacientes associadas a pânico, entram em pânico quando são tocadas, pacientes que não deixam a gente encostar na vulva, mesmo do lado de fora. Você chega, aproxima da paciente, deitada na maca, a paciente já começa a chorar. Então, assim, se você é um caso que você se julga muito grave, nem sempre é, tá? Então, você precisa ser avaliada primeiro para saber quantas sessões você precisa. Aí, voltando lá atrás, como eu tinha falado para vocês, a gente foi aprimorando o tratamento. Então, hoje, as nossas sessões giram em torno de 10, 12 sessões, algumas pacientes mais rápidas, algumas pacientes um pouco mais demoradas. Então, a gente segue o ritmo da paciente, claro, fazendo o nosso trabalho, fazendo um bom atendimento, que é primordial. Então, tudo isso é importante. Não adianta simplesmente você correr e não adiantar nada, né? Então precisa ter um bom atendimento, que a paciente se sinta segura, que a paciente se sinta respeitada, um atendimento que seja humanizado. Então, nós, como profissionais, nós temos que pensar se fosse eu deitada na maca. Então, se sou eu deitada na maca, eu quero ser tratada desse jeito? Então, se sim, ok. Se não, então tem que mudar.
Então, é importante, tá bom? Avaliar tudo isso. Vamos lá. Online. Então, a gente recebe muito isso. A gente, agora em março, nós completamos 2 anos de atendimento online. No começo não foi muito fácil a minha aceitação, porque eu queria fazer algo que realmente desse resultado. E óbvio que a gente conseguiu, porque senão eu já teria tirado esse tipo de tratamento. Eu já atendi muitas pacientes e a minha equipe também. A gente atende pacientes hoje, principalmente mulheres que estão fora do Brasil. Então eu tenho paciente de tudo que é canto. E que está no Brasil, paciente do Nordeste, tem um paciente do Pará, tem um paciente do Sul. E deu resultado? Deu muito resultado. Já tive pacientes que já trataram, já engravidaram, já tiveram filhos, já mandaram fotos pra gente. Então, assim, é muito legal o resultado. A base que a gente tem é o que a gente faz aqui. É um tratamento diferente? Claro que é, né? Mas seguindo sempre o que a gente já aprendeu e o que a gente tem comprovado aqui dentro da clínica por muitos anos, né? Então, nós temos um nome aí a zelar, nós já tratamos milhares de mulheres, então não dá para fazer um tratamento de qualquer jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado e se a gente vê que a paciente não está evoluindo com o tratamento online, a gente diz para a paciente que a evolução dela não está sendo boa e que deveria ser presencial, tá? Ou ela precisa procurar uma profissional que seja próximo dela, porque ela não está tendo a resposta esperada. Então, mas na grande maioria das vezes, a gente consegue sim ter uma evolução fantástica com a paciente online. Então, se você quiser saber depois mais detalhes, entra em contato, a Tabata, que é a secretária agora da noite, está aí online, e também vocês podem perguntar pelo WhatsApp, ela fica aqui até às 10 horas, então dá para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem para ela também, tá? Uma outra dúvida que me mandaram aqui é se precisa de alguma coisa para o atendimento online. Não, não precisa de nada para o atendimento online. Então, para a primeira conversa que a gente tem, primeiro atendimento, não precisa de absolutamente nada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Como funciona o tratamento online? Já respondi. Preciso comprar algo antes? Não, não precisa. Aqui, ó. A mulher que tem vaginismo primário, se engravidar, deve ser feito cesárea, né? É isso? Não, não é isso. Uma paciente, mesmo que ela ainda tenha vaginismo, ela não precisa de um parto cesárea. Só que tem algumas questões aí a serem avaliadas. O vaginismo não vai impedir essa mulher de ter a passagem do bebê. Não impede, a gente tem uma contração muito forte, mas ela não é suficiente para segurar um bebê. Então, eu já tive várias pacientes que tiveram partos normais, partos vaginais, e continuaram com vaginismo depois, tá? Então, isso não é o problema. O que é o problema? O problema é quando essa mulher engravida com a ejaculação ali na entradinha, uma penetração bem parcialzinha só na ponta do pênis, e aí o que acontece? Ela não consegue fazer exames ginecológicos, ela não consegue usar óvulos ginecológicos, que às vezes precisam ser utilizados, que tem uma eficiência, dependendo do que ela precisa, às vezes até melhor. Então, assim, essas coisas essa paciente não vai conseguir. Se ela precisar de um transvaginal, isso não vai dar para fazer, dependendo do caso da paciente, tá? Dependendo do vaginismo dela. E depois, tá bom, fiz o tratamento de vaginismo, tenho relação sexual, né? Estou bem, não tenho problema nenhum para a relação. Preciso fazer cesárea? Não, você já consegue fazer tudo. Por que você vai ser encaminhada para uma cesárea? A não sei que você queira, que seja a sua opção e o teu médico deu um ok para isso. Então, assim, é só conversar com o teu médico para que ele te auxilie com essas questões. Mas isso não existe, tá? Teve vaginismo, vai para cesárea. Não. Então, não coloquem isso na cabeça, por favor. Que mais? Após a fisioterapia pélvica,
percebi que tenho contração, a musculatura contraída. Muito provavelmente é assim, existe fisioterapia pélvica que dá ênfase no relaxamento da musculatura, que é o que eu faço, e existe fisioterapeuta que tenta tratar as pacientes com contrações. Então, primeiro, tem que ver como que você foi tratada, o que você aprendeu a fazer. Uma outra coisa, você pode ter tido o quê? O ganho de percepção. Você começa a perceber a sua pelve e ela ainda pode provocar contrações. É ruim a gente provocar contrações? Não, as contrações muitas vezes elas são necessárias. Se você tiver que segurar a urina, segurar gases, fezes, você precisa de contração, né? Se você for pegar um peso na academia, o ideal é que você faça também contração. Então, daí por diante. Então, a contração em si, ela não é um problema. Você precisa perceber se existe uma contração excessiva e se ela está te gerando desconforto, dor na relação sexual, dificuldade, às vezes, em evacuar, dificuldade de urinar. Então, algumas dificuldades que toda a região ali fica com maior contração. Então, essas coisas também precisam ser avaliadas, tá? Espero que eu esteja respondendo aí para vocês. Ó, agora eu olhei aqui, existe vários tipos de vaginismo. Na literatura se fala do vaginismo primário, do secundário e se fala também situacional. Apesar das últimas coisas que a gente lê, não se fala muito do situacional depois que o nome, pelo menos dos DSM-5, mudou para transtorno de dor gênito-pélvica, tá? Então, o que acontece? O primário, desde a primeira relação sexual, da tentativa de relação sexual, como eu falei para vocês, e o secundário, a partir do momento que você começa aí a sentir desconforto e tudo mais, quando vê o corpo trava e você já não consegue ter mais uma relação sexual que seja satisfatória para você, às vezes sem presença de dor, tá bom? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Lembrei que eu ia te dizer. Quando a gente colocou das 10 sessões, nessas 10 sessões, eu sempre friso que eu coloquei objetivos. Antes de tratar o vaginismo, eu trabalhei primeiro com urologistas durante 5 anos, depois com ginecologistas, que eu trabalhava na clínica do Dr. Zé Bento aqui em São Paulo, trabalhei lá por 5 anos também, e saí de lá desde 2014. E fui trabalhar sozinha e depois montei a minha equipe. Então, o que acontece? Eu fui pegando tudo que eu aprendi e foi aí que eu montei os objetivos para o tratamento de vaginismo. O que eu achava que era importante uma mulher sair da minha clínica conseguindo fazer, tá? Então, mesmo nessas 10 sessões, a gente tenta sempre fazer com que essa mulher consiga colocar absorvente interno, óvulo ginecológico, aplicador de pomadas, o dedo, se tiver necessidade de aplicar o óvulo, por exemplo, o dedo dela tem que conseguir entrar se não tiver um aplicador. Conseguir fazer exames ginecológicos, colocar um espéculo, colocar um aparelho de ultrassom transvaginal, tá? Precisa conseguir colocar o pênis, se for o caso da mulher ser hétero, conseguir, se ela quiser, colocar um vibrador ou uma prótese peniana, se for o caso de uma paciente lésbica. Então, tudo isso tem que ser possível mesmo com essa quantidade de sessões que eu passei para vocês, tá? Parece que é muita coisa para se conseguir em pouco tempo, mas a gente consegue bastante melhora dessas pacientes. E aí, aqui na clínica, quando as pacientes têm alta, porque me falaram isso, que eu precisava falar da história do sino, em 2018, acho que foi 2018. Ainda não tinha Instagram do jeito que é agora, nem nada, a gente não tinha acesso a tantas informações quanto a gente tem hoje. E aí eu queria fazer algo na clínica que todo mundo participasse da alta das pacientes, mas eu não sabia muito bem o que.
né? Porque era um momento que era muito legal dentro da nossa sala só. E a matriz daqui de São Paulo, nós somos em 5 salas. Então, nós somos em, hoje, 7 fisioterapeutas e 5 salas de atendimento. Então, era uma coisa muito individual aqui com a gente. As secretárias não participavam, elas que acabam cooperando tanto, né? Atendendo as pacientes, mudando horário, trocando e fazendo um monte de coisa. Então, elas não viam toda essa dinâmica nossa. E aí, eu acabei inventando, como que eu posso fazer isso? E aí pensei no sino. E depois de algum tempo eu vi que isso era utilizado para muitos casos de câncer, mas quando eu pensei nisso eu não sabia que isso existia, né? Foi aí que a gente colocou um sino aqui na matriz, então as pacientes, até das outras unidades, às vezes vêm tocar o sino, porque virou um símbolo, né, da libertação do vaginismo, principalmente os casos de vaginismo clássico, que está há muitos anos sem conseguir ter uma penetração, nunca conseguiram nada, chega que o dedo não entra e quando vê, estão tendo relação, estão mudando de posição, então tudo isso é muito necessário. Então, acabou que o símbolo da clínica virou esse sino, e quando o sino toca, outros sinos tocam dentro da clínica. Quem está aqui pega também uma sineta, toca a sineta junto para a paciente escutar que está todo mundo participando, tá bom? Então, a questão do sino é isso. Vamos lá. Minha colega fez tratamento de câncer de colo de útero há mais ou menos 2 anos, resultando em ressecamento vaginal e não consegue ter penetração, sente muita dor. Já tentou tratamento de fisioterapia, mas sem sucesso. Qual seria o tratamento correto? Tem que avaliar. Então, eu já peguei pacientes aqui, a gente já tratou pacientes que já tinham feito tratamento de câncer e realmente pelo o próprio tratamento faz com que modifique o canal vaginal. Então, a gente precisa ver que nível que essa paciente tá de fechamento do canal vaginal, porque esse ele fecha de verdade, tá? Não é uma contração, é uma alteração que acontece devido à rádio que se faz local. Então, precisa avaliar. Muitas vezes a gente consegue reverter, às vezes não 100%, mais uma porcentagem, às vezes a gente consegue até ao ponto dela ter, às vezes, uma penetração parcial sem dor. Então, já tive paciente que depois entrava metade do pênis, mas ela já não sentia mais dor na entrada do canal vaginal, porque com as tentativas de penetração, o que acontece? Essa mulher vai gerando contração da entrada do canal. Então, a gente precisa relaxar essa musculatura ali, fazer com que ela fique funcional de novo, e a estenose, que é justamente esse fechamento que acontece, a gente tem que ver quanto a gente consegue reverter, porque ele realmente cola, tá? E é do fundo do canal para a entrada. E aí, o que acontece? A mulher não percebe que isso está acontecendo. Ela só percebe que ela vai começando a ter dificuldade, quando vê o canal fecha. E isso pode acontecer até 1 ano depois de ter feito o tratamento de câncer de colo uterino, tá? Ou outros cânceres que são ali perto, de endométrio, outro tipo de câncer que pode ter acometido. Então, é importante que a mulher, todas vocês tenham essa informação. Qualquer tipo de câncer pode alterar muitas vezes essa parte de canal vaginal, tá? Principalmente quando é câncer de mama, às vezes de tireoide também altera. Então, se você conhece uma mulher que esteja fazendo tratamento, é importante ter essa informação. Esse canal dela pode começar a fechar, começar a estenosar, porque dependendo da medicação que ela tem que usar, ela acaba entrando numa menopausa, tá? Causada. Eles usam medicações para que os hormônios, dependendo do tipo de câncer, tá? Para que eles não alterem nada ali no corpo, para que não volte esse câncer durante um período. E aí, o que acontece? Isso acaba também provocando dor na relação sexual. São muitas coisas, né, gente? Quando a gente fala de dor na relação, o negócio é complicado. Pode vir de várias coisas em vários momentos da vida, como pós-parto. Às vezes tem dor no pós-parto e continua sentindo dor e não quer ter relação com o marido. E aí fica aquela história de que ganha o filho e perde o marido. Então,
é muito ruim, é uma frase péssima de ser dita, mas muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Por quê? Pelo desespero da coitada da mulher, porque ela sente dor para ter relação. Então, às vezes acaba dizendo que depois do filho, mas não é, o próprio corpo que tem alterações hormonais que acabam provocando aí, fazendo com que tenha essa dificuldade na penetração. Ela deveria ser momentânea, temporária só, e depois voltar ao normal, mas algumas mulheres acabam não processando isso como algo que é temporário. A dor, ela entra naquele ciclo de dor que eu tinha falado para vocês no início da live e acaba que segue desse jeito, tá? Então, assim, voltando à história das 10 sessões, então pensem, quando você vai numa fisioterapia, o que você quer? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas dificuldades? Porque a gente precisa avaliar tudo isso e reverter o máximo que a gente pode das alterações que foram causadas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se alguém quiser ir me mandando alguma perguntinha aí, que eu tinha pedido para vocês que não me mandassem, agora podem mandar, que agora eu já estou respondendo várias coisinhas aqui, eu acho que dá para eu responder de vocês também, tá? Ainda não tive relação após o tratamento, pois estou tratando de uma infecção. Mas esse é um sinal de cura? Ou ainda precisa evoluir mais para estar sempre relaxada? Olha, a infecção não tem nada a ver com a cura ou não do vaginismo, tá? Uma mulher pode ter infecção com vaginismo, sem vaginismo, em qualquer momento pode ter essa infecção, sim. Então, não dá para saber. Então, na verdade, você vai tentar ter relação. Agora, uma coisa importante, gente. Aqui na clínica, a gente libera as pacientes para relação sexual antes do fim do tratamento. E ela tem que ter algumas relações antes da gente dar alta. A gente não dá alta para as pacientes que têm parceiros, para solteiras não. Mas para as pacientes que têm parceiros, se elas não tiveram relação sexual. Então, a gente incentiva, a gente orienta tudo, como vai ser, como que ela tem que fazer, se ela sentir dor, o que ela vai fazer para amenizar essa dor, tudo isso, tá bom? Ó, alguém me mandou aqui, o tratamento é doloroso? Olha, a gente sempre tem que respeitar a paciente. Tem pontos que são dolorosos? Sim, mas você tem que pensar uma coisa. Quando você vem para cá, a primeira coisa que tem que acontecer dentro da minha clínica é que qualquer pessoa tem que te respeitar. Então, a gente vai fazer o que você der conta de fazer. Então, eu não vou tentar ficar fazendo um toque que você não tá dando conta. A paciente tá chorando, ela tá sentindo dor, eu não vou continuar fazendo isso. Então, eu vou arrumar formas para conseguir te tocar sem que você sinta dor ou que você tenha o menor desconforto possível. Massagem perineal e massagem miofascial, muitas vezes elas são dolorosas, mas cabe a mesma coisa que eu acabei de dizer. Você tem que ser respeitada, tá? Então, não vai ser gostoso? Não, eu tô tentando fazer algo que é o que você mais tem dor, é o que você mais tem medo, é o que você mais tem memória dolorosa. Então, assim, é gostoso o tratamento? Não, ele é necessário. Ele é necessário e ele dá resultado. Agora, se você tá em algum lugar que já me aconteceu isso, e que às vezes estão te fazendo massagem muito dolorosa. Eu estava com uma paciente e que foi a pessoa que mais me incentivou a dar cursos para fisioterapeutas. Ela estava com uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta estava machucando ela. Ela ia embora, sentava na calçada e ficava chorando de tanta dor. Então, isso não é fisioterapia pélvica para vaginismo, tá, gente? Então, não é para ser desse jeito. Vai ter momentos de desconforto, a gente para, a gente dá pausa e daí por diante, tá? Respeito acima de tudo. Vamos lá. Aqui, a Dai foi minha paciente já há alguns anos e eu adoro as lives, ela super fica aqui ajudando as pacientes. Dai, beijo! Lá, elas são delicadas. E a gente vai fazendo de tudo, né? Quem tem experiência
é mais fácil de saber o que fazer. Então, muitas das minhas pacientes chegam e fazem a sessão e no final elas falam, nossa, eu imaginava que ia ser muito pior que isso. Muito pior que foi. Então eu falo que ótimo. Então agora é uma a menos para sua conta. E assim a gente vai fazendo as sessões para que essas pacientes melhorem no menor tempo possível, tá? Alguém pediu aqui, por favor, deixa a live gravada. Não consegui assistir o início. Vai ficar gravado, ou pelo menos eu tento todas as vezes deixar, tá? Aqui, a Michele. Posta meu vídeo tocando sino e o meu relato, por favor. Michele, depois me manda aqui com quem você fez o tratamento, porque eu não lembro se foi comigo, tá? Olhando assim o nome, eu não lembro. E se a gente tocou. Então, se tiver ex-pacientes aí, porque muitas vezes elas filmam, mas às vezes elas não deixam a gente postar. Então, se tiver gente aí que quer deixar a gente postar, manda o vídeo pra gente que a gente posta, tá? Hoje a gente tem muito mais pacientes que deixam a gente postar o sino tocando, às vezes, muitas vezes elas choram. Teve uma paciente há pouco tempo, eu lembro que, acho que foi da Elaine, se não me engano. A Elaine é a responsável, minha fisio responsável por Campinas. A Elaine, acho que foi ela mesma, se não me engano, veio a família inteira. Veio o pai, veio a irmã e o marido. E aí, por fim, tava todo mundo chorando aqui no corredor para ela tocar o sino. Foi bem emocionante, foi bem legal. Ó, fui uma das primeiras a serem curadas. Sou muito orgulhosa. Ô, Dai, você tem que vir aqui tocar o sino, hein? E a gente postar você tocando. Você já ajudou tanta gente nas minhas lives, você já incentivou tantas mulheres, que, nossa, você precisa muito desse sino. Eu preciso te ver tocando esse sino, sabia? Ó, vários tipos de vaginismo eu respondi. Eu acho que eu tô subindo aqui. Ó, uma amiga se tratou e ela é do Nordeste. Ah, é verdade, a Dai super incentivou essa paciente que era do Nordeste. Não foi isso, Dai? Super incentivou essa que era do Nordeste para ela se tratar. Ah lá. Gente, eu acho que eu respondi. Ah lá, ó. Foi com a Vitória. A gente vai postar então, Michele, o teu vídeo. Ó, eu acho que eu respondi a maioria das coisas que me mandaram. Ó, fazer o tratamento é muito caro? Fui diagnosticada com vaginismo. O que fazer? Por que isso acontece com algumas mulheres? É o que eu falei para vocês. A gente não tem todas as respostas ainda do vaginismo, infelizmente, né? A gente vai descobrindo, eu descobri muitas coisas ao longo desses anos aí que eu trato. A gente conseguiu melhorar muito o tratamento que se tinha anteriormente. Quando eu comecei, no Brasil não se tinha nem dilatadores. Hoje a gente tem várias marcas. Isso é uma coisa que me perguntam também. Se existe uma marca. A fisioterapeuta, ela tem que escolher o que mais agrada a ela. Eu tenho uma prática eu tive uma prática muito grande, primeiro com o da Absolu, que era um dilatador que existia, era o único que tinha no Brasil quando foi lançado. Primeiro eu usava um importado, que era da Tailândia. Depois eu passei para esse da Absolu, depois eu passei para o da Sexy Fantasy. Eu gosto bastante do da Sexy Fantasy pela graduação que ele tem. O material, tem vários tipos de materiais, tem materiais que o toque é até melhor, mas a graduação que ele tem, principalmente quando a gente tem pacientes mais graves, eu gosto bastante dessa marca, tá? Eu acho que ainda tem muitas coisas para serem evoluídas aí nos equipamentos e tudo que a gente utiliza, mas a massagem perineal, a massagem miofascial que a gente faz, toda a manipulação que a gente faz, ela é um instrumento muito, muito, muito valioso no tratamento da fisioterapia pélvica, tá?
Então, as nossas mãozinhas aí, fisioterapeutas. E Débora, e online, como que a gente faz? A gente orienta as pacientes. A gente orienta o máximo que a gente pode. Porque eu falo que eu tô tão acostumada a tratar isso já, que às vezes eu acho que eu daria conta de tratar até de olhos fechados, porque eu vou falando para elas, você tá sentindo uma lombadinha? Você tá sentindo uma rugosidadezinha? Você tá sentindo, ó, então é aí que você vai apertar. Agora, o que você tá sentindo? Então, as pacientes são muito orientadas. Então, todo o tratamento online é feito ao vivo, tá? Sou eu de cá, paciente do outro lado, e eu orientando essa paciente. Não são sessões gravadas, não são sessões gravadas, porque nem todo mundo tem a melhora, nem todo mundo vai ser igual. Quer dizer, a gente não é igual, né? E nem todo mundo vai ter a mesma resposta. Então, por isso que não rola, eu pelo menos acho, tá? É minha opinião. Aqui, ó, se conhecer e usar o espelhinho e conversar como uma adulta sobre o corpo é difícil. Qual a idade ideal para ter esse tipo de conversa com filhas, sobrinhas e etc? Olha, a gente segue, na verdade, a curiosidade deles. Então, depende muito da curiosidade, a hora que você vai percebendo que eles estão ficando mais curiosos, tanto as meninas quanto os meninos, né? Muitas vezes pode começar pelo incentivo da limpeza, da higiene, como que limpa. Olha, como que você limpa? Não tem dois gordinhos, eu ensinei isso para uma paciente ontem para ela ensinar para a filha. Não tem dois gordinhos e dois magrinhos? Então, ali em volta tem que passar sabonete, não pode passar com muita força. Então, você vai abrindo espaço para esse tipo de conversa. Então, isso é bem importante, tá? Ó, a Dani tá respondendo. A Dani é minha gerente, tá, gente? Então, se a Dani responder aí para vocês também. Ó, a Elaine falando que tá feliz porque tem muitas pessoas acompanhando a live. Então, ó, hoje a gente tem a matriz aqui em São Paulo, na Vila Clementino, que é do lado da Vila Mariana, a gente está bem pertinho do Parque Ibirapuera. A gente tem em Pinheiros, a Rose Fraga é minha físio que vai para Pinheiros. A gente agora tem no ABC, a Daniele Moreira é quem vai para ABC, e a Elaine Martins, que é a físio lá de Campinas. Então, ela atende em Campinas durante a semana e fica aqui na clínica aos sábados. Os nossos horários de atendimento, das 8 da manhã às 10 horas da noite até quinta-feira. Sexta-feira fecha às 9 horas da noite, no sábado das 8 da manhã às 6 horas da tarde, tá? Então, são horários bem, bem extensos. Então, dá aí para paciente conseguir se tratar em vários horários. E a gente está do ladinho do metrô aqui em São Paulo também, da linha Lilás. Então, quem quiser vir de metrô, porque aqui em São Paulo isso é uma mão na roda, então isso também faz bastante diferença, tá? Próximo de algum aeroporto, a gente está do lado do aeroporto de Congonhas, tá? A gente está bem, bem perto do aeroporto de Congonhas. Alguma chance de vocês virem para o Rio? Sempre me perguntam do Rio. Eu não sei te responder neste momento se depois de começar a dar aulas para as fisioterapeutas, se a gente faz aí uma parceria com alguma físio que seja do Rio, para a gente poder usar o mesmo método que é utilizado aqui na minha clínica, usar com alguém do Rio. Então, eu ainda não tenho esse plano nesse momento. Como eu tive essa tendinite de quadril, deu uma atrapalhada aí na minha vida no início do ano, então meio que arrastou um pouquinho todas as coisas que eu pensava em fazer esse ano, né? Aqui, alguém me perguntando, vai dar aulas? Sim. Então, a ideia agora é montar, eu tinha um outro planejamento que foi até agora em junho, né, de uma outra coisa que eu estava fazendo aí dentro da área também, então agora eu estou terminando e agora começa o processo do curso para fisioterapeutas. Então, a ideia é dar aula para fisioterapeuta. Teve uma físio até de Portugal que estava conversando comigo,
para a gente tentar fazer algumas coisas também em Portugal, e eu fiquei de pensar com calma para ver o que eu poderia fazer para ajudá-la. Então, quem não estava na live que é físio e que eu falei no comecinho, lá no nosso site, no vaginismo.com.br, tem lá um pré-cadastro. Quem é fisioterapeuta e quiser fazer curso depois, a gente colocou um curso para iniciantes, pelo menos nesse primeiro momento, né? Então dá para preencher lá e depois, a hora que a gente tiver mais dados, a gente vai já entrar em contato. A ideia inicial é pelo menos fazer um curso em São Paulo, para que as pessoas também conheçam a clínica. Então, a ideia era fazer a parte teórica em um auditório que tem aqui bem perto de mim, que eu já fui conhecer e tudo, e depois fazer a parte prática, ou pelo menos parte da parte prática aqui dentro da clínica, que aqui comporta bastante gente. Então, vamos ver, vamos torcer para esses novos planos aí acontecerem e que a gente possa ajudar outras fisioterapeutas também com o conhecimento que a gente adquiriu durante tantos anos, né? Eu acho que é isso, gente. Eu já tô perdida na hora, eu já me perdi, acabei olhando para uma câmera só e acabei não olhando para outra. Espero que eu tenha respondido as dúvidas aí da maioria das pacientes que me mandaram, ex-pacientes que mandaram oi, beijos para todas vocês. Aqui me mandaram algumas perguntas no particular. Ficar sem método contraceptivo pode me atrapalhar no tratamento? Não. Na verdade, ele pode até te ajudar a melhorar um pouco mais a tua lubrificação e teu desejo, né? Que muitas vezes o anticoncepcional pode atrapalhar, mas atrapalhar no tratamento, não atrapalha não, tá? Tenho vaginismo e vou começar o tratamento. Uso mas quero parar. Não entendi muito, gente, desculpa. É normal sentir dor nas primeiras relações? Quando procura ajuda? Olha, eu, Débora, considero que é comum, tá? E até normal dentro de do que é dor para cada um, né? As primeiras relações sexuais, porque você tá insegura, tem um ímen ali que vai ser rompido, então assim, eu acho que essa dor pode acontecer, mas ela não pode ser uma dor que te traumatize, ela não pode ser uma dor que vai te paralisar para ter as próximas relações sexuais, e também não pode ser uma dor que vai persistir demais. Então, se você já está algumas semanas ou principalmente meses tentando ter relação e essa dor não reduz, tá exatamente igual, então o ideal é você procurar um profissional. Pode procurar o ginecologista? Deve, tá? Então, não necessariamente tem que ser a fisioterapeuta primeiro. Então, o ginecologista é a pessoa que vai olhar se você tem alguma coisa. Mas, Débora, eu preciso passar com o gineco antes para depois ir para a clínica? Precisa de indicação? Não, isso não precisa, tá? Eu tenho várias pacientes que acabam passando primeiro comigo, ao invés do ginecologista. E aí, muitas vezes, se eu percebo que existe alguma coisa que eu também preciso da ajuda do gineco, aí eu encaminho para o gineco também. Então, também não fico com a paciente se eu achar que a paciente precisa de mais alguma ajuda que não seja a minha, tá bom? Que mais aqui? A mulher que tem vaginismo primário, se engravidar, deve ter feito parto. Isso aqui eu respondi. Uma dúvida. Uma coisa que eu preciso responder para vocês que sempre me perguntam. Depois do tratamento, a dor pode voltar? Então, acho que isso é uma resposta que sempre me perguntaram. Vaginismo. Se você tem vaginismo, tratou do vaginismo, se ele foi bem tratado, você tem vida sexual ativa, depois disso, provavelmente isso não vai voltar. Isso te impede, por exemplo, de ter um parto, independente do parto, e ser doloroso depois do parto para ter relações sexuais e voltar uma dor? Sim, não necessariamente é o vaginismo que você tinha. Então, você pode ter um outro episódio de dor, cair no ciclo de dor de novo, tá? E voltar a ter contrações novamente. Exemplo, mulheres que têm endometriose. Ai, gente, é muita coisa para falar.
Mulheres que têm endometriose, se elas ainda continuarem tendo foco, esses focos vão aumentando, ela pode voltar a sentir dor depois de ter feito fisioterapia, tá? Por quê? Porque a alteração que ela tem, que é a endometriose, ainda continua ali. Se ela não fez nada para cessar a menstruação, ela muitas vezes vai continuar. Ah, tinha uma pergunta disso, de alguém que fez cirurgia de endometriose e sentiu mais dor depois da cirurgia do que sentia antes. O que acontece? Nessas pessoas, pode ter sido a cirurgia que gerou aderências? Não dá para responder. Ela ainda pode ter a endometriose? Pode. Ela pode ter mais focos, mesmo depois de ter feito cirurgia? Pode. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, tem que fazer tem que fazer uma avaliação para saber como está essa endometriose, o que foi feito e se tem alteração aí que ainda ficou. Ah, tinha aderências antes. Então, você pode continuar com as aderências? Sim, mesmo depois de ter feito. Tem toda uma mudança, onde tem as aderências, tem toda uma mudança de fáscia, uma mudança muitas vezes de musculatura. Então, essa mudança ainda pode continuar mesmo depois da cirurgia. A fisioterapia pélvica vai te ajudar? Com toda certeza vai melhorar a tua qualidade de vida. Não tenho nem dúvida disso, tá bom? Gente, eu acho que eu preciso terminar. Nossa, preciso. Preciso terminar. Eu espero que eu tenha respondido algumas coisas que vocês gostariam, tá? Quem tiver mais dúvidas, pode encaminhar pra gente. Depois a gente pode colocar outra live para responder novas dúvidas que chegarem pra gente. Eu sou muito agradecida por todos que ficaram aqui, que prestaram atenção em tudo. Essa live vai ficar gravada, né? Eu pretendo deixar gravada tanto no YouTube quanto no Instagram para vocês, quem não conseguiu assistir. Espero poder ter ajudado com informações. É muita coisa para a gente falar, né? Parece que é um tema restrito, mas não é restrito de jeito nenhum. É um tema que uma coisa vai puxando a outra e as pessoas têm bastante dúvida, mas eu espero que tenha ajudado aí muita gente e que esse vídeo fique para ajudar ainda mais mulheres. Tá bom? Gente, um beijo enorme. Obrigada aí pela presença de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijos.